bem-vindos a mais um vídeo do projeto O Brasil Antes do Brasil. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como a arqueologia tem um papel importante na cultura indígena. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a arqueóloga Thaísa. Muito obrigada por participar desse projeto. Eu que agradeço, gurias, pelo convite. Estou muito feliz em participar desse projeto, né, nesse assunto que, por vezes, é bem subjugado, não tem uma visibilidade adequada. Enfim, espero colaborar e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Então, Thaísa, a gente sabe que a arqueologia é muito importante para a gente reconstruir histórias, né, para que elas não sejam esquecidas. Só que muitas pessoas ainda têm a visão de que a arqueologia se refere apenas às civilizações antigas de outros países, como o Egito, a Grécia, e não tem nem ideia de que existem muitas pesquisas arqueológicas acontecendo no Brasil. Então, para começar, eu quero que você nos explique, nós que somos leigas no assunto, né, não sabemos muito sobre, qual é o trabalho do arqueólogo e como vocês realizam esse trabalho aqui no Brasil? Então, acho que eu vou começar essa fala contando um pouquinho do que é arqueologia, né? O conceito de arqueologia aqui. Por vezes, cada pesquisador, cada arqueólogo tem a sua opinião, né? Mas eu acredito que da forma mais didática e geral, assim, a arqueologia é a ciência que estuda os vestígios materiais das sociedades humanas, né? Então, esses vestígios podem ser os mais variados. Ponta de flecha, cerâmica, estruturas, até os próprios sítios arqueológicos, né? E hoje a arqueologia no Brasil, ela é feita de duas formas, né? A primeira, que seria a arqueologia acadêmica, que é dentro das universidades, então envolve museus, envolve pesquisas acadêmicas, né? Alunos, instituições. E, por vezes, esses projetos não têm muito recurso para acontecer, né? Por isso, eles são, hoje, minoria. E a maioria que seriam os projetos de arqueologia no licenciamento ambiental. Então, hoje, as pesquisas no licenciamento ambiental são a maior parte das pesquisas arqueológicas no Brasil, né? E essa ideia de que a arqueologia só tem no Egito, na Grécia, né? Ela é bem fora do que é a realidade aqui, né? A arqueologia está mais próxima do que a gente imagina, né? Em Cascavel existem sítios arqueológicos, em Toledo existem sítios arqueológicos e diversos tipos, né? E todo dia são encontrados novos sítios arqueológicos, novos registros, estudos são produzidos. Então, às vezes o pessoal pensa que a arqueologia, né, é só lá as pirâmides do Egito, mas aqui nós temos sociedades complexas, povos que viveram aqui, e o Brasil tem uma história riquíssima, né, que a gente não pode apagar, né, e a arqueologia ajuda a dar visibilidade para isso, né, pegar esses materiais e contar a história de outra forma. Exatamente. Existe uma ideia muito equivocada de que não existe pesquisas arqueológicas no Brasil, então, e isso continua sendo muito importante para a gente conhecer a nossa história. Então, trazendo este tema da arqueologia, que é o seu trabalho, para o nosso tema, que é relembrar a história dos povos indígenas, mostrar que eles estavam aqui antes dos colonizadores e permanecem aqui. Então, eu quero saber da sua visão. Qual a importância das pesquisas arqueológicas para a gente conhecer a história dos povos indígenas antes dos colonizadores? Então, é de suma importância, né? Porque sem arqueologia a gente fica refém daquela história escrita lá, né, em 1500, as primeiras percepções, então, dos portugueses que chegaram aqui e viram aquilo daquele jeito e narraram, né, as comunidades indígenas da forma que eles queriam, com uma visão ocidental, eurocêntrica. E a arqueologia vem para colocar um outro lado da história, né? Então, aqui nas Américas, aqui no Brasil, os povos indígenas não tinham escrita. Então, acabou que o colonizador foi lá, escreveu, e aquilo foi tido como verdade. E toda essa história, toda essa bagagem do Brasil antes disso foi apagada pela história, e a arqueologia está aí justamente para contar, né? Sim. A arqueologia trabalha com diferentes tipos de vestígios, né, deixados pelos povos antigos, né? E desde objetos produzidos até marcas deixadas na paisagem. E diante disso, quais são os principais tipos de registros arqueológicos encontrados no Brasil e o que eles conseguem revelar sobre essas populações?
Então, vestígios arqueológicos, eu começaria falando sobre os sítios arqueológicos em si, né, que são os espaços onde são encontrados objetos arqueológicos. Então, nesses sítios, existem vários tipos de sítios, né, aqui no Brasil. Nós temos os sambaquis no litoral, que são grandes amontoados de concha, enormes, né, às vezes com mais de 40 metros. Temos as aldeias circulares, as casas subterrâneas, mais para o centro, né, pro interior do estado, né, aqui no Paraná, no caso. Nós temos aí geoglifos lá na Amazônia, temos pinturas rupestres, e tudo isso nos mostra sobre o cotidiano das pessoas, né? Então, a maneira de habitar, essa engenharia social. E dentro desses sítios, como eu falei, tem os objetos, né? Os artefatos, as ferramentas. E essas ferramentas são as mais variadas, né? Desde ponta de flecha, a materiais polidos, né? Pedra polida, cerâmica, que existe uma variedade enorme de tipos de cerâmica. Então, a gente consegue ver essa técnica, né? Tinha uma técnica muito rebuscada, né? Porque imagina, não sei se vocês têm, assim, uma ideia de que é uma ponta de flecha, mas é um negócio muito difícil de fazer, né? Exige uma técnica, assim. Imagina pegar uma pedra, bater na outra e ficar aquela ponta de flecha perfeitinha. Exige um conhecimento, né? Uma intenção, pensar naquilo. E aí eu acho que é isso. Acho que você até acabou respondendo, mas Já me para adiantei. reforçar, esses tipos de materiais ajudam os arqueólogos a entender o modo de vida dessa população ou não dá para ter uma base ainda? Não, com certeza, né? Como pegando o exemplo das pontas de flecha, por exemplo. Com uma pedra lascada, uma ponta de flecha, nós temos vários estudos que tem como ver, estudos microscópicos, né? Bem difíceis de fazer, inclusive, que é a traceologia, que a gente chama, que a gente consegue saber para que foi usado aquele material, né? Foi usado para cortar o quê? Se foi usado para cortar carne, para cortar madeira, para fazer uma casa, ou enfim, e até a própria origem até a própria rocha nos diz muita coisa. Então, por exemplo, eu tô aqui e eu encontro uma pedra lascada de quartzo, né? Feita, né, por seres humanos. Então, um artefato arqueológico de quartzo. Só que eu sei que quartzo, o afloramento rochoso, só tem, sei lá, daqui a 300 quilômetros. Então, a gente já consegue também remontar essa mobilidade, né? Então, esse pessoal saiu daqui, foi lá, pegou o quartzo, trouxe para cá, fez esses materiais. E com os outros materiais a mesma coisa, né? Cerâmica tende a ser cerâmicas mais grossas, maiores para manter alimentos, para água, né? As cerâmicas que eram usadas de urnas funerárias também são bem características. Existem também cerâmicas pintadas com vários tipos de pigmento, então a gente consegue ver de onde que era esse pigmento, que cor que era. E são vários estudos, assim, feitos sobre esses materiais que a gente pode, né, remontar esse cotidiano, como é que viviam, como é que produziam, né, esses materiais. E além dos objetos, né, também existiam as estruturas, né, como as aldeias, os sambaquis e terras modificadas pela ação humana. O que esses vestígios revelam sobre a ocupação no território brasileiro? Esses vestígios são bem complexos, assim, né, eu diria, porque eu não sei se vocês têm a ideia do que é um sambaqui, mas pensa, né, um amontoado de concha de 40 metros, então aquilo ali tinha todo um modo de fazer, né? Não era só resto, assim, comi, tô jogando aqui. Não, eles queriam fazer aquilo ali, eles queriam transformar aquela paisagem, queriam que aquilo ali fosse um local, não sei, sagrado, alguma coisa assim, né? E as casas subterrâneas é a mesma coisa, né? Já se pensava, por exemplo, isolamento térmico. Então, se eu fizer uma casa subterrânea, vai ser mais quente. No caso também da terra preta de índio, que a gente chama, né? Então, mostra ali um manejo da floresta, toda uma atividade humana, uma mobilidade. Tudo isso a gente consegue, né, pensar e inferir, né, sobre esses registros. Sim. Isso que você está falando já, aproveitando este ponto que você tocou agora do manejo da floresta,
Quando a gente fala de Amazônia, que é algo pelo qual o Brasil é muito lembrado, inclusive mundo afora, a gente pensa numa floresta intocada, uma floresta muito perigosa até, que é difícil de entrar e que não tem ninguém lá. Enfim, mas, de acordo com as nossas pesquisas também, muitas pesquisas arqueológicas já vêm mostrando que isso não é verdade. Então, você, como arqueóloga, o que essas pesquisas trazem sobre os povos que viviam no Brasil antes dos colonizadores, sobre os povos que viviam naquela região? A Amazônia é um caso bem legal, assim, né? Porque por muito tempo ela foi vista como um lugar inabitável, difícil de entrar, né? Difícil de viver. Então, assim, tem até uns reality shows que levam as pessoas lá para a Amazônia, o pessoal passa trabalho, né? Então, tem esse imaginário de que é bem difícil transitar, viver na Amazônia. Mas as pesquisas nos mostram que, na verdade, existiam, né? As pesquisas mais recentes até mostram que em 1492, né, quando o conquistador chegou no Brasil, existiam mais de 8 milhões de indígenas habitando a Amazônia, né? Então, esse vazio, ele caiu por terra, assim, né? Esse pessoal estava lá, existindo, fazendo as suas ferramentas, habitando a Amazônia, né, de forma sustentável. E eu acho que eu respondi, né? Sim. Hoje já me adiantei já com outras coisas. Antes você citou também sobre a Terra Preta, que também foi uma construção indígena, né? E, no geral, qual foi o papel dos indígenas na construção da paisagem amazônica, então, que a gente conhece hoje? Hoje a arqueologia, né, as pesquisas mostram claramente que a Terra Preta, que muitos pensou que ela era natural, né, com restos da floresta mesmo, que caía ali, de matéria orgânica e tudo mais. Mas hoje a gente sabe, né, e pode, né, afirmar, assim, com certa segurança que não, né, que era produzida, aquela terra era produzida, a Amazônia foi cocriada, né, pelos povos indígenas, foram grandes arquitetos, né, então eles manejavam a floresta de uma forma bem intensa, né, e sustentável, tanto que a Amazônia estava aí bela e faceira até acontecer muitas coisas depois, né, desmatamentos. Mas acontecia um manejo, ainda acontece, né, os povos indígenas que ainda estão lá na Amazônia, resistindo, faziam esse manejo. Então, por exemplo, ia lá, comia lá o fruto do açaí, jogava o açaí no chão e sabia que daqui a alguns anos, né, já adubava ali com a fogueira que fazia no seu acampamento e tal, alguns grupos móveis da Amazônia, por exemplo. Aí saía a cada 3 dias e ia semeando, né? E sabia que daqui a um tempo podia voltar lá e estava aquela mudinha. E aí o que eles faziam? Não faziam acampamento no mesmo lugar, faziam próximo, porque daqui a tantos anos aquele açaí ia crescer e ia ficar ali, né? Então, Sim. Então, é muito interessante ver isso, que a floresta que a gente imagina que é uma floresta muito perigosa, inabitada, enfim, e também tão importante para existência de múltiplos animais, espécies. plantas, enfim. Na verdade, ela foi construída por povos que já estavam aqui e que a sociedade no geral, muitas vezes desvaloriza, né? Sendo que a Amazônia é um dos maiores patrimônios do Brasil atualmente. com certeza. Na Amazônia, hoje a gente sabe que tinham estradas que conectavam, né? Tinha um intercâmbio cultural. Então, tem um exemplo também clássico dos Maurequita, acho que é assim que pronuncia, que são pedrinhas, né? Geralmente sapinhos ou algum animal, assim, que eram objetos que faziam intercâmbio, né? Então, a gente encontra esses peixinhos, sapinhos, desde da Amazônia até lá no Caribe, né? Então, o pessoal se mexia, né? Saía da Amazônia, tinha estradas, fazia todo esse movimento, era super dinâmico e interconectado, né? A Amazônia não era intocada e inabitada. E eram estradas complexas que eles faziam, né? Sim, Mata dentro, aham. bem. Interconectavam aldeias, outros territórios, enfim, era bem mais complexo, né, do que a gente pensava, né, que o imaginário popular. Porque quando a gente pensa em algo que não é
próximo do que a gente tem hoje, né? Nossa visão ocidental, a gente tende a pensar que, nossa, é primitivo, é muito básico, mas era muito complexo, né? Imagina criar toda essa vida, né? Numa floresta inóspita, fazendo essas ferramentas, enfim. Outro tipo de registro, né, que existe desses povos são as pinturas rupestres, né? E o que essas pinturas revelam sobre eles? Tipo, o que... Sim. As pinturas são... Os grafismos, né? As pinturas, em geral, são bem legais. Eu lembro que quando antes de eu entrar na faculdade, era o que mais me encantava, assim, né? Eu achava muito louco aquelas pinturas, os grafismos. E eu ficava pensando, gente, quem que fez isso aqui? O que eles queriam mostrar com isso aqui? E hoje, né, a gente não consegue ter certeza para o que serviam, né? Quais povos é que fizeram, mas, né, tem grafismos e pinturas desde o sul até o norte do país, né? Algumas parecidas, algumas diferentes, mas esses grafismos, eles mostram bem esse o simbólico, né? Então, por vezes eram desenhos do cotidiano ou figuras geométricas, que podiam mostrar, ter vários significados, né? Ou até uma representação do dia a dia, ou, sei lá, para marcar o local para chegar a canoa, o barco, enfim, tem várias coisas que a gente pode pensar sobre as pinturas, né? Eu acho muito legal. E muitos povos indígenas transmitiam seus conhecimentos principalmente pela oralidade, né? E como a arqueologia dialoga com essas memórias e tradições? A oralidade, ela é bem importante, né? Porque a gente sabe que os saberes são passados de geração para geração. Então, existe toda uma vertente da arqueologia chamada etnoarqueologia, que é justamente utilizar dessa informação oral, né, dos povos indígenas contemporâneos, que tem esse saber já de anos, para fazer arqueologia de campo, né? Então, uma forma de fazer arqueologia que tem crescido muito, né? Porque tu vai lá fazer uma pesquisa e tu sabe que aquela pessoa tem uma conexão com aquela terra, conhece bem. Então, hoje em dia são feitas muitas pesquisas em parceria com os povos indígenas. Então, o que eles dizem, né, o que eles sabem, muitas vezes se corrobora na prática de campo, né? Então, tem vários arqueólogos que fazem essas pesquisas com os povos indígenas e aí eles falam, lá em tal lugar o meu pai me mostrava que tinha não sei o quê, eu tinha cerâmica tal. Aí o arqueólogo vai lá com esse pessoal, faz a pesquisa e realmente, né? Então vai se confirmando. Que legal. E as instituições também têm cada vez mais dado importância para esse diálogo com as comunidades indígenas, né? Porque uma coisa é o arqueólogo fazer o trabalho lá separado dos povos indígenas, e outra coisa, né, é incluir ali, utilizar daqueles saberes para fazer uma pesquisa ainda mais rebuscada, né? Ainda mais certeira. E assim, nisso que a gente vem falando ao longo de toda a entrevista, então, que muitas pessoas têm uma visão de que os povos indígenas são civilizações atrasadas e, enfim, que não evoluíram como os colonizadores, né? Existe alguma descoberta de algum artefato, não sei, de todos que a gente citou até agora, enfim, que tenha mudado significativamente a ideia, a visão que a gente tem dos indígenas? Há alguma descoberta aqui do Brasil, no caso? Uhum. Eu acho que a Amazônia é um grande exemplo, né, de escancarar na nossa cara que existia essa complexidade, né, que não era primitivo. Então, tinha uma organização social, tinha um manejo, muito mais do que a gente pensava lá nos anos 90, né, quando fazia as pesquisas e reduzia os povos originários àquilo. Né? Hoje a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser descoberta e sintetizada com outras coisas. Então, todo dia surgem, né, vestígios, todo dia surgem novas pesquisas e eu acredito que essa questão da Amazônia mesmo mudou, revolucionou, assim, né, o que os arqueólogos lá do século passado pensavam sobre os povos indígenas.
A gente falou muito, então, sobre a região amazônica. Você também citou o litoral, com a descoberta, a pesquisa dos sambaquis. Mas, assim, no geral, aonde são as principais regiões, além dessas duas, que foram descobertos artefatos arqueológicos no Brasil? Eu vou, acho que, trazer aqui para a região sul, né? Uhum. Então, aqui na região sul, nós temos ali Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, que é um berço ali da arqueologia, né? Nós temos muitos sítios arqueológicos. Aqui no Paraná também, né? No litoral do Paraná muitos foram destruídos, porque o que acontecia? Antes de existir uma proteção sobre os sítios arqueológicos, eles eram destruídos, né? Os sambaquis mesmo, os monumentos de conchas, eles tinham muito cal. E aí, esses sambaquis eram destruídos, assim, para construção civil mesmo, né? E aí, em 1967, se eu não me engano, foi promulgada a lei de que não podia destruir mais sambaqui, mas muitos já tinham sido destruídos, né? Enfim. E aqui ali em Guaratuba, vários lugares. E no Brasil inteiro tem uma diversidade enorme de sítios arqueológicos, né? No Nordeste ali, também no Piauí, com a Serra da Capivara, que é um complexo arqueológico muito famoso e que não perde nada para Egito, Grécia e tudo mais, tá? Porque é bem legal, assim. A gente pode até pensar, não tem pirâmides enormes, não tem isso. Mas, cara, é super complexo, assim, sabe? Não é porque não é igual ao Egito que é pior, ou que é melhor São também. tipos de conhecimentos diferentes. Exato, é só diferente. Não é nada nem mais evoluído, menos evoluído, é só diferente, né? Esse conceito de mais evoluído nem deveria estar no vocabulário, porque é só diferente mesmo. E pensando, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas, quando a gente pensa em registro arqueológico ou em registros de povos antigos, a primeira coisa que vem na nossa mente são as artes rupestres. Você sabe dizer também quais são as principais regiões que têm sítios que pesquisam e que possuem artes rupestres? Eu acho que o principal mesmo é a Serra da Capivara, né? A Serra da Capivara tem paredões enormes e tem toda uma estrutura de turismo. E então, eu acho que seria a maior referência, assim, no Brasil de pinturas. E eu não conheço, gostaria muito de conhecer, porque deve ser incrível, né? Tá ali e pensar, né? O que eles estavam pensando quando estavam pintando isso, o que estava acontecendo. Sim. É muito, muito legal. E vou finalizar aqui minha última pergunta, pra gente não se Fica à estender. vontade. Eu acho que uma das principais, dos povos indígenas, uma das principais registros arqueológicos são as cerâmicas. E as cerâmicas, elas são muito diferentes de acordo com cada região, né? Vocês têm crescido a pesquisa acerca disso? Continuam pesquisando? Como funciona? Sim, a cerâmica é um universo, assim, enorme, né? Inclusive, as cerâmicas mais antigas das Américas estão na Amazônia. Então, a cerâmica tem uma variedade enorme, desde as mais simples, entre aspas, né, que é o que a gente encontra a maior parte aqui no Sul. Mas existe uma infinidade de estudos sobre as cerâmicas, desde o material que era usado, aonde que era encontrada aquela argila, como era a forma daquela queima. E diferentes cerâmicas têm essas diferentes características, né? Então, a decoração era diferente. Uma era pintada, a outra era corrugada, a outra era moldada. Enfim, tem toda essa diversidade. E cada vez mais a gente vai aprofundando, né, nesse conhecimento, assim como dos outros materiais também, né? Sempre vai surgindo algo, algum estudo, algum estudo de pigmento. Enfim, uma variedade de coisas que a gente pode estar descobrindo ainda. Tem muita coisa para ser estudada ainda, então, pesquisada. E, inclusive, tem coisas que já foram encontradas que ainda precisam de pesquisa, né? Porque, como eu falei, na universidade não tem muito recurso, então tem reservas técnicas, reservas de materiais arqueológicos que, por vezes, não foram nem tocadas, né? Então, tem desde esqueletos, né? De esqueletos antigos de povos indígenas e tudo mais, até aí cerâmicas que nunca foram tocadas, né? Às vezes, na escavação, tu escava em bloco, leva para o laboratório e muitas vezes não é nem pesquisado, né? Nem termina de escavar aquilo. E isso acontece bastante, né? Infelizmente.
E qual você acredita que seja a importância de divulgar essas pesquisas arqueológicas para a sociedade nos dias de hoje? Ai, eu sou fã da divulgação, assim, né? Então, quando vocês falaram comigo, eu super adorei o projeto, até sem nem saber direito do que se tratava, mas falar de arqueologia, vamos, né? Porque tem que estar, né, mais na nossa realidade, né? Na realidade das pessoas, tem que aproximar. Só que, né, somos poucos arqueólogos e estamos aí ocupados e acaba que não tem essa devolutiva para a sociedade. Mas eu acredito que a divulgação é cidadania, né? A gente só protege o que a gente conhece. Então, e também reforçando que conhecer tudo isso e sabendo que isso tudo são heranças diretas, né, dos povos indígenas contemporâneos. E, de certa forma, apoiar, né, eles que estão aí, que carregam, né, essa herança né, são bem prejudicados hoje em dia. E só retomando novamente, eu nem sabia da existência, pra gente falar sobre isso de divulgação, eu nem sabia que existia arqueólogos aqui em Cascavel, aqui tão próximo, sabe, da gente, que a gente realmente poderia conversar. Então, estar dentro desse projeto foi mais uma descoberta, né? A gente descobriu, então, que além de estar sendo realizadas pesquisas arqueológicas em todo o Brasil, e que muitas vezes a maioria das pessoas não sabem, e imaginam que isso é algo só de fora, só de, que nem já citamos, civilizações muito antigas e famosas, como a Egito, a Grécia, Roma, enfim. É importante também saber que existem pessoas que trabalham com isso próximo da gente, e nós não temos esse conhecimento. Então, é justamente isso, a importância de divulgar essas pesquisas, de divulgar que esse trabalho existe no Brasil também. Existe. E as pesquisas, né, são feitas aqui em Cascavel também, né? E às vezes não atinge tantas pessoas como a gente gostaria, né? Mas a tentativa é sempre válida, né? A gente tenta fazer palestras em escolas, né? Conversar com a comunidade, para que tenha, né, esse conhecimento do que é arqueologia e que está pertinho da gente. Então, para finalizar esse episódio, queria perguntar se você tem alguma rede social, algum lugar onde as pessoas que se interessaram podem pesquisar mais e saber mais sobre o projeto que você realiza. Eu acho que vocês podem seguir o Instagram da Ethos, né, a empresa para a qual eu trabalho, que é @ethosarqueologia. E também tem o site, se vocês quiserem também conhecer. E o próprio site do IFAM, né? Lá no site do IFAM vocês conseguem pesquisar os sítios por município. Então, tem como colocar ali Paraná, Cascavel e ver a lista de sítios que tem aqui, aonde são, ou qualquer outro lugar do Brasil. E, além disso, né, tem informação ali também do patrimônio material. Tudo vocês encontram também no IFAM, se tiverem curiosidade. E também fico à disposição, se quiserem me seguir também, mas eu não posso muita coisa. Meu Instagram é @thaissamunhoz. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, que vocês tenham entendido o que é arqueologia, a importância disso tudo. E se eu deixei alguma dúvida, não deixem de me perguntar depois nos bastidores. Enfim, foi ótimo, gostei bastante. Que projeto bacana. Olha, eu posso dizer que todas nós aqui, a gente ficou muito feliz com o seu sim para o nosso projeto, porque a gente está trabalhando bastante para a gente conseguir trazer essa informação, né, para as pessoas. E a gente fica muito grata por você estar aqui com a gente hoje. E para você que quer saber mais sobre a cultura indígena, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, o Brasil antes do Brasil. Ficamos para a próxima. Tchau, tchau!